Pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Tá? Agora é a nossa última aula daquele primeiro módulo lá, que é a resolução de problemas por busca. Tá? A gente vai ver um conceito um pouquinho diferente, tá? Chamado de busca local. Tá? Ainda assim, eu vou ter um problema a ser resolvido, eu vou ter que fazer uma busca para encontrar a solução desse problema. Tá? Só que essa busca vai ter uma característica um pouquinho diferente das buscas que a gente vinha fazendo anteriormente. Anteriormente, as buscas que nós vimos fazendo, né? Característica número 1, tá? Para cada estado do meu problema de busca ali, eu tinha um conjunto finito de estados sucessores, tá? Então, se a gente pensar no GPS da cidade, eu tenho um número finito de estados no qual eu poderia me mover, ou seja, a próxima cidade que eu poderia me mover. Se eu estava lá no Witpuzzle, um número finito de estados que eu poderia mover o quadradinho, né? Se eu estou no problema dos 3 canibais, que nem está no exercício lá, dos missionários e canibais, eu tenho um número finito de possibilidades de movimento que eu posso fazer. E nesse problema de otimização, ponto número 1, a gente pode lidar com problemas que eu tenho um número finito de possibilidades, mas também eu posso lidar com problemas em que o meu número de possibilidades de sucessores é infinito, ou seja, eu consigo inclusive realizar busca no espaço de estado, considerando que o meu problema, as variáveis do meu problema consideram números reais. Tá? Essa é a primeira diferença que a gente vai ver. A segunda diferença é que antigamente, né, eu retornava, aqueles algoritmos de busca, eles retornavam o caminho desde o estado inicial até o estado final. Tá? Então, se eu queria ir de uma cidade para outra, quais cidades eu ia passando no meio do carrinho até chegar lá. Se eu estava no Witpuzzle, qual sequência de pecinhas que eu ia movendo para chegar de um estado até o outro. Tá? E aqui a gente não vai precisar armazenar o caminho, porque qual que é o objetivo desse caminho? Apresentar uma solução desse problema, e quem está vendo a solução desse problema, tá, ou para problemas com esse tipo de característica, não interessa para o usuário saber o caminho, o usuário quer a resposta final. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação matemática, eu quero descobrir qual que é o valor de x e y. Não importa saber que eu comecei testando aqui com x 0.1, y 0.1, aí eu fui aumentando x, fui aumentando y, até porque podem levar vários passos, o usuário não vai entender nada do que está acontecendo. Ele quer o resultado do x e do y ali. Tá? Se a minha empresa quer abrir uma fábrica lá, considerando o valor de mão de obra, cidade, distância do porto, ele não quer saber que cidades ou variáveis, valores de variáveis eu fui testando no meio do caminho, nada. Ele quer saber a resposta, tá? Otimização de chão de fraga, vários problemas tipo de carregamento, de logística e etc. O cara só quer a resposta. Fala, carrega o caminhão desse jeito, monta a fábrica desse jeito, abre a fábrica em tal lugar. Não precisa saber qual que é qual que foi o passo a passo que ele levou desde uma solução inicial do algoritmo ali até chegar na resposta final. Então essa vai ser a característica diferente desses algoritmos. Tá? E aí tem uma vantagem também, tem isso daí. Se ele só precisa saber da resposta final, durante o meu processo eu não preciso ficar mantendo estrutura de nós explorados, nem nada do tipo. Tá? Ele vai ter uma economia de memória bem grande, porque basicamente eu só preciso manter em memória qual que é o estado atual, em algum momento gerar os sucessores para escolher o próximo sucessor, tá? Então não vai ter aquele problema de análise exponencial de espaço como acontecer na busca em largura, por exemplo, tá? Bom, então vamos... Dada esta pequena explicação de começo de aula, tá? Como a gente viu, né? Então a gente tinha os algoritmos de busca local que exploravam sistematicamente, mantendo um ou mais caminhos em memória e armazenando quais alternativas foram exploradas ao longo do caminho. Tá? Então aí temos o exemplo lá, que a gente viu do nosso GPS, ou da busca com adversários, que a gente tinha a nossa árvore de busca. Tá? Então mesmo que eu vou uma solução, eu tenho que manter toda a solução ou o caminho dessa solução em memória para obter a resposta. Tá? E como eu falei, em muitos caminhos, o caminho até o objetivo é irrelevante. Então a gente vai trabalhar bastante com esse problema das 8 rainhas, assim como o GPS ou o Witpuzzle é um problema de brincadeira, né? Não que o GPS seja uma brincadeira, mas um problema bastante simples, tá? E que a gente consiga
entender de maneira mais fácil esses algoritmos. Então, a maioria das explicações que eu vou fazer nessa aula vão ser baseadas nesse problema das 8 rainhas, tá? E na hora de fazer a implementação em Python, aí eu vou pegar um probleminha de otimização um pouquinho mais real para a gente implementar. Mas na parte teórica eu vou tentar focar bastante nesse problema das 8 rainhas. O que é esse problema das 8 rainhas? Eu tenho um tabuleiro de xadrez, né? E eu tenho que posicionar, supondo que ele seja 8 por 8, eu tenho que posicionar 8 rainhas nesse tabuleiro, de maneira que essas rainhas elas nunca se ataquem. Tá? Então, se vocês tentarem aí, não que vocês tenham 8 rainhas, mas considerem um peão como rainha, por exemplo, e quem gosta de jogar xadrez sem tabuleiro, tenta fazer esse exercício na casa de vocês para ver se é fácil obter a resposta. Tá? Mas esses problemas de otimização, eles podem ser aplicados, né? Em diferentes ocasiões ou situações. Então, design de chão de fábrica, como que eu posiciono as peças na minha fábrica. O design de chão de fábrica não é só posicionar máquinas de forma a ocupar o máximo espaço possível, mas às vezes sai uma peça de uma máquina, tem que entrar em outra máquina, que tem que entrar em outra máquina, então tem que levar esse fator em conta, porque se for só para encaixar a fábrica, aí eu preciso atravessar a fábrica para levar a peça de uma máquina para outra, não adianta também. Então tem o tempo de transporte, tem a questão de ocupação do espaço para eu conseguir colocar o máximo de máquinas possível dentro de uma determinada situação. Então é um problema de otimização. Tá? Design de circuitos integrados, como que eu consigo posicionar o máximo de peças dentro de um circuito e de forma a diminuir o tempo de comunicação de um chip para o outro, por exemplo. Tá? Escalonamento de jornada de trabalho, inclusive o problema de distribuição de disciplinas nos dias da semana de forma a maximizar o número de alunos da disciplina, por exemplo, é um problema de otimização, tá? Enfim, vários problemas de otimização, e eu tinha colocado aqui no Wikipedia, estava até esquecendo, tá? Quando a gente lida com otimização, apenas uma definição formal. O que é otimização? Estudo de problemas que busca minimizar ou maximizar uma função, tá? Através da escolha sistemática de valores de variáveis reais ou inteiras. Então aqui a gente tem um problema um problema diferente, que a gente vai trabalhar pode trabalhar também com variáveis reais, pensando que a gente está lidando com variáveis reais. O número de possibilidades aumenta bastante, tá? E o que é essa função, tá? É algo que eu tenha como objetivo. Então, por exemplo, eu quero maximizar o lucro da minha empresa. Eu vou ter uma função lá de lucro, número de peças produzidas, mas eu tenho que descontar o insumo, tenho que descontar a mão de obra, etc. Isso me dá um lucro. Então, eu tenho que, se eu quiser estabelecer, falar o quanto que eu tenho que produzir, considerando que o funcionário pode fazer hora extra, considerando os vários pedidos que eu vou ter que fazer e etc, porque tem um preço do transporte também, para eu maximizar o meu lucro, tá? Então, seria uma função de maximização, tá? No caso, maximizar o número de alunos cursando disciplina do curso. Eu vou ter lá uma função de otimização, que é o número de disciplinas, número de alunos cursando, por exemplo. Eu vou tentar encaixar disciplinas ao longo da semana de forma a aumentar o valor dessa função, tá? E muitas vezes a função ela pode ser de minimização, e eu vou tentar minimizar isso daí, tipo tempo de produção, tá? Eu tento diminuir meu tempo de produção para produzir mais rápido. Eu teria uma função de minimização, tá? Então a ideia é mais ou menos essa, escolha sistemática dos valores de variáveis, tá? Reais ou inteiros, ou seja, essa figura ilustra bem o que a gente vai tentar fazer. Obviamente que essa é uma figura muito simples, tá? Mas vamos pensar que para determinados valores das minhas variáveis que eu chutar no meu problema, e supondo que o meu problema é de maximização, e eu quero maximizá-lo, vamos supor que eu faço uma escolha inicial, chuto os valores inicialmente, tá? E vai me dar um valor X. Então, tipo, eu vou chutar inicialmente uma distribuição de disciplinas ao longo da semana lá. Isso vai me dar um número X de alunos cursando essas disciplinas, tá? E a ideia desse problema de otimização é, dada esta primeira solução que eu fiz, eu vou fazendo algumas trocas, no caso das disciplinas, né? Vou trocar essas disciplinas aí, algumas disciplinas nos dias da semana, de forma a tentar aumentar, cada troca que eu fizer, eu tentar aumentar o número de alunos cursando a disciplina. Até que eu chegue num ponto que é chamado ponto ótimo aqui, que seria o ponto a escolha de disciplinas em que eu tenho o maior número possível de alunos cursando, tá? Então a ideia da nossa busca
local vai ser essa. Eu vou dar uma solução inicial, tá? E a partir dessa solução inicial, eu vou tentar escolher outras soluções, analisar essas soluções e me mover para a melhor solução possível, de forma a dar um saltinho nesse meu espaço aqui que a gente chama superfície, eu costumo chamar de superfície de erro, mas aqui não é erro, mas pode ser a superfície da função, tá? De valores da função. Cada solução que eu der, eu vou para um ponto dessa superfície aqui. E a ideia é tipo, eu tenho a minha primeira configuração inicial, e se eu trocar a disciplina de segunda para terça, quanto que eu ganho? Se eu trocar de segunda para quarta, quanto que eu ganho? Se eu trocar de segunda para quinta, quanto que eu ganho? Terça para sexta. Aí eu vou lá de terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta. Vou fazendo essa primeira análise combinatória. Dado isso, eu vou mover para um ponto do espaço. A hora que eu movi para esse ponto do espaço, eu posso fazer novas trocas de forma a tentar aumentar. Eu vou tentar analisar qual que é a troca que me dá o maior aumento, eu vou tentar aumentar e vou fazendo isso até chegar no momento e falar, não adianta mais eu trocar disciplina, qualquer disciplina que eu troco, eu estou diminuindo o número de alunos máximos, então eu vou parar o meu problema de busca nesse caso aí, tá? E a busca local, porque a ideia é que sempre você vai tentar mover para os pontos ou para as soluções vizinhas, tá? Então, dada uma solução, eu vou gerar quais seriam as soluções sucessoras desse ponto e vou mover para uma delas. Esqueço todo o resto que eu fiz até o momento, tá? Só tenho aquele local, aquele estado na minha busca, novamente, gera soluções sucessoras, movo para uma delas e vou fazendo isso até encerrar a minha busca, tá? Bom, então os algoritmos de busca local, eles vão operar considerando apenas um único nó corrente, que é esse estado que eu me movi. A partir desse momento eu vou gerar os estados vizinhos e vou mover para ele. Nesse novo momento eu só tenho um estado corrente. Então a ideia é que o meu estado corrente não tem mais uma fronteira de nós ou de estados possíveis a serem explorados, como é o caso da fronteira de busca, tá? Em algum momento eu vou ter mais de um estado, né, que é a hora que eu gero sucessores, mas eu vou escolher esse sucessor e vou esquecer tudo. Até naquele momento eu só vou ter aquele nó corrente ou aquele estado corrente, tá? Então a vantagem desses algoritmos de busca local, eles utilizam pouca memória, tá? E eles encontram soluções razoáveis. A gente vai ver que nem todos que a gente vai estudar aqui, eles conseguem encontrar a melhor solução, aquele ponto ótimo. Não existe nenhuma solução que gere um valor dessa função maior, se for de maximizar, né? Ou menor, se for uma função de minimização, que esse. Mas, em geral, eles conseguem se aproximar bem da solução, que seria a solução ótima, tá? E o pessoal não liga muito que eles não conseguem obter a solução ótima, porque às vezes o espaço é tão grande para você explorar que se você fosse tentar fazer qualquer otimização no sentido combinatorial, né, força bruta, tentar todas as possibilidades, você passaria anos e anos e anos e anos tentando resolver aquele problema, e com esses algoritmos de busca local, rapidamente a gente chega numa solução próxima. Bastante semelhante ao que a gente faz com o Best First, né? Lembra que o Best First, a gente até na implementação anterior, na aula, rapidão ele chega numa solução. Às vezes não é a melhor solução, tá? É próxima da melhor solução, mas rapidão ele chega. A ideia é mais ou menos essa daí, tá? Bom, então, para encontrar, além de encontrar a solução dos objetivos, tá? Eles são úteis para resolver problemas de otimização pura. Então, a gente vai testar nos problemas bem toyzinho, bonitinho, tá? Encontrar a melhor solução de acordo com estados objetivos, tá? Vale ressaltar que muitos dos problemas de otimização, eles são parecidos com o que a gente viu em sala de aula, que é eu tenho um conjunto finito de possibilidades, dado um estado, eu tenho um conjunto finito de possibilidades, tá? Para eu escolher. Então, por exemplo, vamos supor que ficou bem simplesinho, tá? Mas eu vou trocar, deixa eu anotar para trocar, que eu vou trocar pelo da mochila aqui, ó. Mochila. Foi uma ilustração muito boa. Mas, por exemplo, vamos pensar que eu tenho uma mochila, tá? E eu tenho que colocar uma quantidade de itens nessa mochila de forma a maximizar o valor. Mas, às vezes, tipo, quanto maior o valor, maior o tamanho do negócio. Vamos supor que eu tenho um videogame e tenho um caderno fininho, tá? Às vezes cabe mais cadernos do que um videogame só. Então, mas aí também tem o preço do caderno. Às vezes o caderno é muito barato, o videogame é maior, compensa eu dar prioridade para o videogame, enfim. Então eu teria uma mochila vazia e eu teria uma série de possibilidades. Falar, eu tenho caderno para levar, eu tenho videogame, eu tenho relógio, eu tenho não sei o que. Como que eu coloco esses itens na mochila? Então eu poderia gerar soluções iniciais, falar, um ramo da minha árvore colocando primeiro o caderno, depois o
o videogame, depois o relógio, etc. Aí dado que eu coloquei o caderno, o que eu posso colocar depois? Então me sobrou o videogame, sobrou o relógio, sobrou outra coisa. Aí dado que eu coloquei o videogame, sobrou o relógio, caderno, enfim, a gente consegue formar uma árvorezinha para explorar, tá? Bastante parecida com o que a gente tinha anteriormente. Tá? Mas vale ressaltar que nem tudo a gente vai conseguir resolver daquela forma, porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho números aqui, tá? E esses números, variáveis numéricas, né? Essas variáveis numéricas são reais. Se o número é real, tá? Significa que eu tenho infinitos valores que eu posso definir para aquele número. Então imagina construir uma árvore só para o x, falar, vamos escolher um valor de x aqui. Puta, o x tem infinitos valores, aí dado que eu escolhi um valor de x, tá? Eu vou ter que escolher na verdade aqui é um valor de y, desculpa, tá, gente? Vou arrumar a figurinha, x por y. Aí, dado que eu tenho um valor de y, eu posso, dado que eu tenho um valor de x, desculpa, eu posso escolher y possíveis valores ou infinitos valores. Aí fica um negócio extremamente grande para explorar. Se eu tiver um z, então, para cada valor de x e para cada valor de y, mais infinitos valores z. Ou seja, aquele problema do xadrez lá de 10 elevado a trás, fica no chinelo perto desse daí, tá? Porque eu tenho infinitas possibilidades, minha ramificação é infinita, tá? Então você pega um número, eleva infinito, você obviamente vai dar infinito. Então literalmente é infinita essa exploração, tá? Bom, então a ideia dos algoritmos, como eu falei, tá, que a gente vai considerar uma solução inicial, tá? E a gente vai se mover por um estado vizinho dessa solução inicial. Geralmente, quando a gente move para um estado vizinho, a gente está movendo para um estado que é melhor que o meu estado atual, certo? Por exemplo, se eu estou na disciplina, na hora que eu vou trocar disciplinas, eu tendo a trocar disciplinas que aumentem o número de alunos cursando as disciplinas, não que diminuam o número de alunos cursando a disciplina, tá? Bom, então esse daqui é o probleminha que a gente vai tratar aí durante... que a gente vai tratar durante a disciplina. Não estava saindo até o final aqui. Que é o problema das 8 rainhas, tá? Que eu tenho que posicionar 8 rainhas no tabuleiro, tá? E essas célulazinhas, nesse exemplo específico, significa o seguinte, ó, se eu mover essa rainha para cá, quantas rainhas ficarão sob ataque? Tá? Ficarão 12 rainhas sob ataque. Ou serão 13... mas 8 rainhas, que eu estou considerando a ida e volta, tá? Então, se eu mover essa rainha aqui para cá, eu vou ter 16 ataques de rainha. Tá, então essa daqui ataca aqui, essa outra ataca aqui, essa outra ataca aqui também, essa ataca essa ataca essa, essa ataca essa ataca essa ataca essa, tá? Se contar dá 16, tá? Então a ideia é o seguinte, pegando esse problema que a gente vai tomar como base, eu chutei as rainhas aleatoriamente em cada uma das posições, obviamente que elas estão sob ataque, tá? E aí eu vou tentar fazer uma escolha de movimento, tá? De forma que eu melhore essa minha solução atual. Tá? Da melhor maneira possível, não só melhore, mas melhore da maior maneira possível. Então aqui a ideia do algoritmo, se eu estivesse trabalhando nesse problema, seria, eu vou pegar essa rainha e vou colocar ela em todas as posições que ela pode entrar. Eu vou pegar essa rainha, vou colocar em todas as posições que ela pode entrar nessa coluna, essa rainha, etc. E para cada vez que eu movimentar uma rainha, eu vou fazer o cálculo das peças sob ataque. Né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai analisar todas as peças sob ataque e falar qual movimento que eu fizer vai me dar o menor número de ataques. Aí fala, se você mover essa rainha para cá, vai dar 12 ataques. Algumas posições dão 12, dá igual, tá? Mas a menor que tem aqui é 12. Então, em alguma desses movimentos de 12 aqui, é o que ele vai escolher fazer. Vamos supor que seja o primeiro, né? Seja só... eu não altero, ou eu escolho uma solução só se tiver uma solução menor que a solução atual. Então ele daria melhor solução atual. A hora que ele move para o 12, isso daqui já seria a melhor solução atual. Depois ele nunca vai trocar porque nunca vai ter ninguém menor. Aí vamos supor que ele move esse daqui para cá. Tá? Aí moveu para 12. Aí novamente, todo esse problema aqui ele vai mudar de configuração, porque eu já tirei essa rainha sob ataque dessas duas aqui e sob ataque dessas duas aqui, ó, a hora que eu movi para cá. Mas ainda assim eu tenho a rainha sob ataque, eu tenho essa sob ataque, essa sob ataque, essa sob ataque e essas daqui. Então, dada essa nova solução, que é essa rainha aqui, eu vou fazer o procedimento de novo. Se eu mover essas rainhas aí, quantas rainhas eu vou ter sob ataque? Vou pegar qual que é a melhor posição delas e vou fazer um novo movimento. Tá? Então, a ideia dos algoritmos
vai ser assim. Obviamente que a gente vai ter em algum momento uma sofisticação um pouquinho maior para fazer isso daqui, tá? E, em geral, tá, ou das versões mais simples do algoritmo, tá, a gente tem esse negócio aqui que a gente chama de, eu costumo chamar, tá, de superfície de erro. Tá? O que seria essa superfície de erro? Dadas as minhas possíveis soluções e o valor que a minha função objetivo vai me retornar, cada solução dessa vai ser um pontinho nisso que a gente chama de superfície de erro. Vai ser o valor da função objetiva aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução que eu vou falar que está neste local aqui, ela vai me dar esse erro de função objetivo. Se eu mover essa função, eu tiver uma solução aqui, o valor da função objetivo vai ser aqui. E assim por diante, tá? Vou procurar aqui só para vocês verem, ó. Error surface. Pegar alguma imagenzinha do Google aqui pra gente ver. É o seguinte, ó, aqui ele tem duas variáveis aqui, ó, W1, W2, tá? E tem uma determinada função objetivo, tá? E nessa função objetivo, para cada combinação de W1 e W2, ó, então, por exemplo, para 0 e 0, tá? O valor da função objetivo dele é esse daqui, ó, esse na verdade, plotando aqui que a função objetivo tá no, deve ser, pelo amarelinho, deve ser em torno desse carinha aqui, ó. Tá? Por exemplo, ó, com esse W próximo do 1 e esse daqui próximo do menos 1, ó. A gente vai ter esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, que agora ó, a função objetivo, como é 3D, ela tá no eixo Z aqui, tá? Seria o valor da função objetivo. Perceba que essa escolha aqui, ó, de valor de W1 igual a 1, valor de W2 igual a menos 2, não ajuda muito, não é muito bom para essa função objetivo que eu tenho, tá? Então a ideia é que, dado esta solução, aí fala, puta, vou chutar um outro valor, tá? Se você escolhesse um outro valor, então, por exemplo, eu vou pegar o 2 com 0, ó, 2 com 0, se a gente plotar, eu acho que é exatamente esse daqui, ó, já vai dar um valor muito próximo, tá? Da minha solução, vamos dizer, próximo da ótima, para a combinação de valores próximo da ótima para o W1 e W2, certo? Então, cada possível solução para o meu problema, ou seja, cada escolha para as variáveis do meu problema, vai gerar um valor dessa função objetivo. Eu preciso dessa função objetivo para me guiar ao longo da busca. Por exemplo, nas 8 rainhas, é o número de rainhas sob ataque, essa é a minha função objetivo. Cada movimento que eu fizer, eu quero, no caso das 8 rainhas, né, é minimizar o número de ataques, certo? Ou se quiser maximizar, fala número de rainhas não sendo atacadas. Aí você vai tentar maximizar a função. Tudo questão de semântica, tá? E dada a solução, a gente vai tentar sempre mover para o próximo, para o melhor ponto, tá? Só que o que acontece nesses problemas aqui também dá para ilustrar bem isso daí. Dependendo da onde ou da solução inicial que você propôs, tá? E nessa tipo, ó, eu sempre, dado uma solução, eu vou tentar escolher uma próxima, eu vou tentar mover para um próximo estado, que é melhor que o meu estado atual, tá? Pode ser que você vá movendo para o estado atual, vai chegar num ponto em que todos os estados ao seu redor, eles são piores que você. E você vai encerrar sua busca, tá? Mas perceba que nem de longe isso daqui é o melhor, ou foi a melhor solução para a sua função, tá? Porque o melhor da função tá aqui. Mas por que ele não chegou aqui, tá? Porque dependendo da onde você inicializou, para chegar lá você tinha que considerar estados piores, mas aí fica ruim para o algoritmo, né? Se considera, tanto faz, considera pior ou melhor, o algoritmo vai ficar doidão. Então a tendência do algoritmo é sempre você considerar estados melhores, tá? E nessa de sempre considerar estados melhores, ele pode não encontrar a melhor solução. Mas a gente vai ver algumas alternativas que a gente pode resolver isso daqui, mas a gente vai começar com a mais simples dela, que vai fazer justamente isso que eu falei, tá? Sempre dado um estado, ele vai tentar mover para o próximo melhor estado, tá? Então, a gente sempre vai avaliar os algoritmos como completos e ótimos, tá? Completo se encontra uma solução e ótimo se ele vai encontrar sempre o máximo global e mínimo global, se for de minimização, tá? E a gente vai começar por esse que é o mais simples de todos eles, e não é porque é mais simples que é ruim,
ele na verdade é bastante utilizado, inclusive, tá? Que é o Hill Climb, ou subida de encostas, tá? Então, o algoritmo Hill Climb vai fazer exatamente aquilo que eu estava falando na superfície de erro. Dado uma solução, sempre move para a próxima, até encontrar o pico. Qual que seria o pico aqui? Seria um ponto em que não há mais melhores soluções, tá? Esse ponto pode ser tanto assim, pode ser um tipo platô, que a gente fala, o flat, que ele chega num ponto que todas as outras são iguais também, ou que não há melhores soluções. Tá? Um algoritmo bastante simplesinho, tá? Também não mantém a árvore de busca, como a gente falou. Vou botar para tirar isso daqui. Tá? E o algoritmo dele é bastante simplesinho. Ó. Então, ó, Hill Climb, eu tenho um problema. Retorna o estado, né, ó, que é o máximo local. Ele está considerando que nem sempre vai achar o máximo global. O máximo do local que eu comecei, eu vou retornar qual que foi o máximo valor que eu encontrei. Tá? Então, vou lá. O current, o nó corrente, faz o nó do problema com o estado inicial. Normalmente inicializado aleatoriamente. Tá? E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, neighbor recebe a highest value successor of current, ou seja, dado o meu estado corrente, qual dos meus vizinhos tem o maior valor, certo? Vou pegar esse vizinho e vou armazenar em neighbor. Se o valor do meu vizinho ele for menor ou igual ao meu valor corrente do meu nó atual, tá? Eu vou retornar, ó, a função retorna o current state. O que significa? Que nenhum dos meus vizinhos, ele tem um valor que é melhor que o meu, certo? Ó, se o meu vizinho vai ser no máximo igual ao meu, que é onde eu estou no platô, tá? Se eu tiver no pico, todos os meus vizinhos terão um valor menor. Nessa situação, eu retorno o estado atual. E se não for menor ou igual, se o meu vizinho de fato tem um valor maior que o meu, aí eu vou mover para o meu vizinho e vou iterar no loop, ok? Bom, para ilustrar, eu vou fazer uma implementação diferente em Python, mas só para não perder, tá? Lá no Ava, tá? Eu deixei uma implementação aqui, que é esse daqui, ó, 8 rainhas.zip, que eu tinha feito no ano passado, ou retrasado, acho que foi ano retrasado que eu dei essa disciplina, pela última vez, tá? A gente tinha feito uma implementação em Java, só para a gente ver as características do Hill Climb, ou a solução que ele obtém. Eu não lembro se eu tinha imprimido solução aqui, mas enfim. Eu vou executar esse probleminha aqui, ó, é o 8rainhas.java. Tá, eu coloquei inclusive para você poder especificar qual o tamanho qualquer de tabuleiro. Se quiser colocar o problema das 15 rainhas, das 27 rainhas, pode colocar. Tá? No caso do nosso problema a gente vai fazer com 8. Esses algoritmos normalmente eles têm um número máximo de iterações. Tá? Para ele não depender, esse algoritmo Hill Climb não tem isso, né? Mas para ele não ficar infinitamente tentando encontrar uma solução, como vai ser o caso dos outros algoritmos, então padronizei isso para todo mundo. Vou colocar 100. Aí selecione o nome do algoritmo. Então nesse 8 rainhas aqui, ó, você pode digitar ou, deixa eu aumentar aqui, ou Hill Climb, que é esse, o próximo que a gente vai ver, o Simulated Annealing, ou o algoritmo genético, tá? Então no caso aqui a gente vai testar com o Hill Climb, tá? E aqui, ó, nessa primeira vez que eu rodei o algoritmo, tá? Ele obteve esta solução aqui, tá? Então eu inicializei o tabuleiro aleatoriamente, tá? E ele obteve essa solução com função de avaliação, em 4 iterações inclusive, e com função de avaliação igual a 1. A função de avaliação que eu uso é o número de rainhas sob ataque, tá? Então, dado uma configuração inicial do tabuleiro que eu fiz, tá? E eu fui tentando sempre trocar as rainhas, eu já vou mostrar o algoritmo para vocês, mas nessa situação, ó, eu obtive uma rainha sob ataque. Então é mais ou menos, tá? Se a gente voltar lá naquela superfície de erro, tá? Se eu tivesse inicializado aqui, por exemplo, ou aqui, né, for movendo a situação,
e atingir o pico, mas esse pico não é ótimo, não tem uma solução com nenhuma rainha sobre ataque, só que ele não tem o que fazer, dada aquela solução inicial, tá? A gente foi movendo, movendo, movendo e chegou numa outra solução. Tanto é que eu vou apertar o enterzinho de novo aqui, que aí eu vou rodar outra execução do algoritmo. Ó, na outra execução do algoritmo, a função de avaliação foi pior ainda, deu duas rainhas sob ataque. Então essa e essa sob ataque, deve ter mais alguma sob ataque aqui. É que do jeito que imprimiu o tabuleiro tá ruim para ver, então essa. Ah não, é aqui mesmo, né? Não, peraí, essa daqui vai pra cá. Ah, duas sob ataque, uma ataca a outra, ataca... Não, peraí, eu não tô repetindo ataque não. Então, peraí, essa... Ih, rapaz, não sei, mas tem duas sob ataque aí, depois tem que ver. Tá? Mas vamos lá, rodei de novo, deu duas sob ataque. Essa daqui tá mais fácil, né? Essa com essa e essa com essa. Outra deu uma sobre ataque. Ó, agora achei uma solução que deu zero, tá? Então, normalmente quando a gente tem um problema com características do tipo Hill Climb, tá? O que a gente pode fazer é, vamos testando diferentes inicializações, até porque se eu inicializar aqui ele fica preso nesse ombro aqui, né? Também como seria um flat ou um platô. Vai chegar um momento que eu vou ter uma inicialização aqui do meu problema que vai estar nessa parte, por exemplo. Ah, você está nessa parte, aí ele vai embora e consegue achar o máximo global, tá? Então, se vocês fizerem as continhas nesse tabuleiro aqui, eu não teria nenhuma rainha sobre ataque, teria encontrado o problema, tá? Na hora que a gente for para a parte de aprendizado de máquina, a gente vai ver redes neurais, né? Redes neurais, ela tem um procedimento de otimização dos pesos das conexões sinápticas do neurônio. Então, tem muito essa característica. A gente dá uma solução valores aleatoriamente para esses neurônios e vai tentando otimizar esses valores, tá? Só que se eu inicializar esses neurônios de diferentes maneiras, eu vou obter diferentes resultados com as redes neurais. Então é meio isso que a gente faz, a gente vai fazendo várias inicializações aleatórias e vendo aquela que obtém o menor resultado no final. Então isso é uma característica de algoritmo aí, de encontrar uma solução para um problema de otimização bastante comum no Hill Climb. Inclusive até hoje ele persiste nas redes neurais. Aí, apesar de simples, é bastante utilizado, ok? Só que só precisa tomar cuidado com essa inicialização dele. Ó. Se fizer inicializações diferentes, ó, algumas vão me levar ao máximo global, mas nem todas vão me levar ao máximo global. Beleza? Espero que tenha dado para entender mais ou menos qual que é a ideia do algoritmo. Ah, deixa eu só mostrar aqui a implementação. Vamos lá, Hill Climb. Tá, eu tenho aqui, ó, próximo estado gera sucessor, tá? Se por acaso o sucessor não for maior que o estado atual, eu retorno nulo e saio do for. E se for maior, o meu estado atual passa para o próximo estado. Então, em vez de fazer o maior ou menor igual aqui, eu fiz dentro desse gera sucessores aqui, faço ele retornar nulo. No gera sucessores, tá? Dado o meu tabuleiro atual, então eu criei uma matriz de booleans aqui, true, onde tem a rainha, falso, onde não tem. E eu tenho uma matriz de inteiros também, eu chamo de vetor estado, que é só para armazenar onde que a rainha está em cada uma dessas colunas. Então, por exemplo, na coluna 0, se eu tiver o valor 0, significa que a rainha está na posição 0. Na posição 1 do vetor, se tiver o valor 7, significa que ela vai estar na última posição. Tá? Sempre, gente. Só para eu saber onde que a rainha está atual e eu for fazendo as continhas. Tá? E aí, dado esse tabuleiro atual, eu sempre vou gerar um novo tabuleiro, tá? Eu vou colocar a posição do novo tabuleiro igual a falso e vou trocando as posições dessa rainha nesse novo tabuleiro, tá? De acordo com uma linha, verifico se a linha é diferente, né? A linha, supondo que eu estou atuando aqui na linha, é diferente da posição atual, do estado atual da rainha, tá? Vou colocar falso lá e vou escolher uma outra posição de rainha, percorrendo sistematicamente o espaço. Primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Tá? Isso para cada uma das colunas do meu tabuleiro. E para cada uma das colunas, na hora que eu vou fazendo as trocas da linha, ó,
eu vou verificando se um valor corrente aqui, que eu armazeno qual que é a minha melhor situação, é melhor que esse novo estado que eu acabei de gerar. Se for, tá, menor, quer dizer que esse novo estado é mais promissor, aí o meu próximo estado ele vai ser igual a esse novo estado aqui. Tudo bem? E no final eu vou retornar o próximo estado. Se eu não fiz nenhuma troca, ou seja, em nenhum momento eu entrei nessa condição, tá? Esse troca vai ficar falso, significa que em nenhum momento eu obtive um estado, vamos dizer assim, melhor que o meu valor corrente, tá? Que o meu estado atual. Beleza? Deixa eu procurar onde está o valor corrente aqui, que nem eu estou vendo. Valor corrente. Aí é o valor corrente do novo estado, o próximo estado. Deixa eu ver aqui quem que é o próximo estado. O próximo estado ele inicializa com o estado atual, certo? Então, verificando se o valor corrente ele é menor que... isso daqui é uma função de minimização, né? Eu estou minimizando o número de rainhas sobre ataque. Verificando se o valor corrente que eu obtive em algum momento é menor que o estado atual. Se for, já significa que eu realizei uma troca. E por fim, né, o meu estado atual vai virar essa melhor solução atual. Se por acaso eu tiver uma melhor solução dos estados sucessores que for melhor que essa que eu tenho no momento, também eu vou continuando fazendo as trocas. Tá? No final, se eu não fiz nenhuma troca, eu retorno nulo. Beleza? Então essa é a ideia do Hill Climbing. Tá? Eu vou parar o vídeo por aqui. E aí eu vou fazendo um vídeo para cada um dos demais algoritmos.